Matrix foi um filme dirigido pelas irmãs Wachowski. Caraca, mano, eu juro pra vocês que eu fiquei um bom tempo pra conseguir falar esse nome direito aqui no canal, viu? Porque quando você lê o nome, você imagina, que bagulho estranho, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. De qualquer maneira, as irmãs Wachowski fizeram esse filme há muitos anos atrás, 20 anos atrás praticamente, né? E agora vai ter uma nova versão, que é o Matrix Resurrection, que eu tô bem animado pra assistir. Eu gosto muito da série Matrix e inclusive eu fui atrás, né, de entender um pouco mais desse universo do Matrix que as duas criaram, né? E é um negócio muito bonito, um negócio muito interessante, um negócio muito referente, que inclusive virou até discussão científica se a gente vive ou não numa simulação. Eu imagino que a maior parte de vocês já deva ter assistido Matrix e saiba sobre o que é, né? Se você não assistiu Matrix, pelo menos você deve entender que fala sobre pessoas que vivem dentro de uma simulação, pessoas que estão, né, interagindo no mundo real, mas na verdade o mundo real é só uma coisa que foi criada por computador e essas pessoas, elas estão dentro de casulos, né, basicamente. Então é bem interessante, né, a série, é bem interessante os filmes, todos eles são muito bons, embora que o segundo e o terceiro não tiveram boas críticas, mas de qualquer maneira esse vídeo aqui não é para falar sobre o mérito da série, mas é para falar sobre o que as pessoas tornaram Matrix hoje em dia, né? Bom, primeiramente eu quero que você saiba que as irmãs Wachowski, elas são duas irmãs transgênero. E além disso, Matrix é uma história transgênero também. E quando você coloca assim que tipo, você não tá vivendo no seu mundo real e que você vive dentro de um casulo, que você precisa sair de dentro desse casulo, como se você precisasse sair de dentro do armário para se assumir e que você pudesse ser o que você quiser, qualquer coisa. Inclusive, na época, elas disseram que o mundo corporativista não estava pronto para isso, não estava pronto para ter um filme, né, que tivesse personagens trans como personagens principais. Mas o objetivo era que fossem. Inclusive, tinha personagens como, por exemplo, a Switch, que era pra ser um homem no mundo real, e no mundo do Matrix ele seria uma mulher. Então seria uma representação do transgênero nesse caso, né? Como, tipo, a sua carapaça, ela pode parecer uma coisa, mas o seu eu dentro de você é uma coisa completamente diferente. Inclusive, é bem interessante esse tipo de discussão, eu acho muito legal, que eu até gostaria de fazer um vídeo só pra falar sobre. Mas, no momento, vamos focar aqui no que o Matrix se tornou. O Matrix, ele foi muito popular por ter feito, né, o efeito bullet time. Muitas pessoas olhavam aquilo e falavam, caraca, que incrível, e virou um bagulho meio que genérico. Hoje em dia praticamente todo filme de ação tem que ter um momento bullet time, né, que é quando, tipo, tudo fica em câmera lenta e os tiros vão passando e coisa do tipo. Mas a principal coisa que o Matrix deixou para essa geração especificamente é esse conceito de Red Pill, né? No caso, no começo do Matrix, o Morpheus ele oferece para o Neo uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se ele tomar a pílula azul, ele volta pro mundo, ele continua fazendo as mesmas coisas de sempre, ele continua vivendo dentro da Matrix. Já se ele tomar a pílula vermelha, aí já acontece uma coisa diferente. Ele vai acordar, ele vai saber o que tá acontecendo no mundo de verdade. Então, o pessoal da Alt-Right, que no caso é muito importante a gente começar a chamar de Alt-Right, sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos praticamente não tem esquerda, né? E tem essa direita que é uma direita extremamente alucinada. São os caras que eles viajam demais. Gente que acredita em tela plana, gente que acredita em besteira, gente que acredita em conspiração mundial e nova ordem mundial e os cambal. E isso meio que veio pro Brasil, né? O Bolsonaro mesmo é alt-right. E as coisas que o pessoal que tá ao redor dele falam são coisas totalmente aleatórias. E eu odeio quando isso acontece, sabe? Quando a gente tem uma cultura e essa cultura é invadida por coisas de outros países, sabe? A gente não precisa dessa parte dos americanos de loucura, conspiração e coisa do tipo, até porque os americanos eles são a potência hegemônica, então faz sentido que os caras pensem que tem alguém querendo desbancar eles a todo tempo, porque realmente de certa forma tem. A China, por exemplo, quer desbancar os Estados Unidos, quer se tornar a nova potência hegemônica, mas o Brasil não tem nada aqui. O Brasil, tipo, tá tão cagado o Brasil, se for comunista ou não faz a mínima diferença, a gente vai continuar sofrendo do mesmo jeito. E as pessoas, né, elas tendem a acreditar que elas são americanas, então elas estão trazendo pra cá essa teoria da alt-right e meio que tá sujando, né, o nome de todo mundo aqui do Brasil. O Brasil lá fora tá sendo mal visto por causa disso, é um país que é governado por essa alt-right. Mas de qualquer maneira, então, Red Pill
foi um termo, né, que eles pegaram e eles começaram a utilizar esse termo pra falar, tipo, se você toma Red Pill, ou se você tá Red Pillado, significa que você tá sabendo já da realidade. Ou seja, quer dizer que você entrou nessas teorias da conspiração e que você está acreditando nessas teorias da conspiração, que existe um marxismo mundial e esse marxismo mundial vai dominar o mundo e coisas do tipo, e que esse marxismo mundial é o progressismo. A gente já falou várias vezes aqui sobre o Zeitgeist e eu gosto muito desse conceito, porque é um conceito de era. E é até engraçado, né? Porque em 1980 a visão que as pessoas tinham de mundo era bem diferente. Pra você ver que as pessoas, elas queriam, né, os progressistas naquela época, eu imagino, eles queriam que as pessoas tivessem mais liberdades, que elas pudessem fazer o que elas quisessem com o corpo delas, que elas não precisassem, por exemplo, casar, que elas pudessem viver a vida sozinha e coisa do tipo, coisa que na década de 60 era impraticável. E aí, beleza. Agora, em 2020, o progressismo tá em quê? Tá em aceitar as raças, aceitar as pessoas trans, entender que não existe só a ideia, né, o ideal de homem e mulher, mas que você pode ter pessoas que, como fala no próprio Matrix, né, que a alma da pessoa é uma coisa, enquanto o corpo dela é uma coisa diferente, que você pode moldar isso e pode viver feliz. Então a gente tá vendo o progressismo indo para esses caminhos, enquanto lá na década de 80 era uma coisa completamente diferente, e hoje o progressismo, ele tá muito mais de vamos respeitar, vamos não falar mal das pessoas, vamos não ficar jogando, por exemplo, coisas sexuais na televisão e coisas do tipo. Então tá muito mais family friendly, né, como o pessoal chama hoje em dia. E na década de 80 o progressismo é o contrário disso, e a gente teve uma inversão, onde os progressistas de hoje, amanhã, daqui, sei lá, uns 20 anos, provavelmente vão ser os conservadores, e os conservadores de ontem são os progressistas. Você entendeu, né? Então é uma inversão muito grande, porque o que o conservadorismo prega hoje em dia é que você tem a liberdade para falar o que você quiser, para ser o que você quiser, para fazer o que você quiser, né, para agir da forma que você achar melhor, muitas vezes de forma preconceituosa, mas mesmo assim tá dentro da liberdade da pessoa. Só que eu acho que isso já é incongruente, porque a partir do momento que você afeta a vida de outra pessoa, você tá afetando a liberdade daquela pessoa, né? Então, se você quer liberdade para agir do jeito que você quiser, por que você não pode deixar que a outra pessoa também tenha liberdade para agir da forma que ela quiser? Por que aquela pessoa não pode expressar, né, a orientação sexual dela só porque você não quer? Isso não faz sentido, na minha opinião. Mas de qualquer maneira, voltando aqui, e cara, mano, tipo, pra você ver, né, as duas elas criaram esse conceito de Red Pill, coisas, e as pessoas distorceram isso completamente. É completamente o contrário do que elas queriam passar com a mensagem, o que acabou se tornando. E você acha que elas gostam disso? Não, elas odeiam isso. Inclusive, quando alguém fala sobre isso lá no Twitter e coisas do tipo, pessoas grandes, né, lá da alt-right norte-americana, elas vão e xingam mesmo, elas falam palavrão, não estão nem aí, porque elas não aceitam que o que elas criaram pra ser uma coisa de aceitação se tornou um negócio de ódio. Então, antigamente, você ter o Matrix, tipo, sair de dentro do armário, se tornar livre, ser você, era o ideal, porque naquela época a gente tinha uma sociedade, né, muito mais conservadora, uma sociedade que não aceitava esse tipo de coisa que elas disseram no começo desse vídeo, eu falei sobre isso, que elas não achavam que estava pronto o mundo corporativista para esse tipo de coisa, para esse tipo de discussão, para esse tipo de filme, mas que tá lá, tá no cerne do filme esse tipo de coisa. Só que aí, né, o tempo passou, aí ficou mais liberal, as pessoas puderam falar mais sobre isso. Então a gente foi mais progressista, e hoje em dia os conservadores pegaram esse negócio e estão ao contrário, né? Conservadores não, né? Alt-right, porque é aquilo, tipo, os caras da alt-right, eles são tão malucos, né? Que eu acho que a gente não deve pegar e generalizar também os conservadores dessa forma, porque eu imagino que tenha muitos conservadores que tenham pensamentos mais moderados, né? Não sejam tão extremistas, né? Mas de qualquer maneira, esses pessoal da alt-right é delirante, né? Como diria o filósofo brasileiro, é uma direita delirante. E eu vejo a galera fazendo meme com isso, mas eu fico muito triste quando isso acaba se tornando parte do Brasil, quando eles trazem essa cultura que, na minha opinião, deveria ser jogada no lixo, porque é uma cultura intolerante, irreal, e é praticamente uma forma de alienação das pessoas, né? E além do mais, né, estrangeiro, isso é o pior de tudo, porque se fosse brasileiro, beleza, mas é estrangeiro ainda esse tipo de pensamento. Bom, de qualquer maneira, tá aí, mais um vídeo aqui, Dark Esquerdão aqui, falando pra vocês.
Bom, sobre ser esquerda ou direita, eu talvez faça um vídeo sobre isso, mas ultimamente eu tenho odiado esse tipo de nomenclatura, sabe? Eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu não gosto desse tipo de pensamento. Eu sou libertário, eu sou a favor da liberdade, eu acho que as pessoas têm que ser livres pra pensar, livres pra agir da forma que elas acharem melhor, livre pra, sei lá, tomar a decisão que ela quiser. Se ela quer ter o corpo de uma forma, ela vai ter, se ela quiser da outra forma, ela vai ter, e ninguém tem que ficar dando pitaco nela, ninguém tem que apontar dedo pra ela. Porque ela é livre, ela é uma pessoa, ela é um ser humano e ela tem que ter o direito, né, de fazer o que ela quiser com o corpo dela e tomar as decisões que ela quiser na vida dela também. Eu acho errado esse tipo de coisa das pessoas pegarem e quererem mandar o tempo inteiro nas decisões que você tem que fazer, sabe? Eu acho errado esse tipo de coisa. Então eu acho que a gente precisa de mais liberdade, a gente precisa das pessoas terem mais assertividade pra mexer com as suas próprias coisas, mexer com o seu próprio corpo também, e que não é por causa de uma religião ou de alguma coisa que a pessoa tem que se limitar, porque é aquilo, né? Você tá na sua religião, a outra pessoa pode estar numa religião diferente, ela tem que, sei lá, os seus dogmas são uns, os dogmas dela são outros, e por que os seus dogmas têm que ser maiores do que os dogmas dela e coisa do tipo, sabe? Porque, querendo ou não existe só uma religião, existem milhares de religiões, a gente já sabe disso hoje em dia, né? E não existe uma religião que é melhor do que a outra, visto que, enfim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.